O plano de Deus para nós, enquanto crentes, é que nós venhamos crescer. Deus estabeleceu-nos para que nós possamos crescer espiritualmente. A Bíblia diz que quando nós recebemos Cristo como Salvador, nós nascemos de novo. E como nascemos, a Bíblia faz referência ao recém-nascido. E todo recém-nascido se espera que ele cresça. E não é diferente com o nosso Deus. Não é da vontade de Deus que nenhum dos crentes permaneçam sempre de forma infantil no seu comportamento. Não é da vontade de Deus que os crentes permaneçam com comportamentos infantis, não é? Comportamento de criança espiritualmente. Nós devemos amadurecer espiritualmente. Mas da mesma forma que o crescimento físico, ele não é instantâneo, o espiritual também não é. O amadurecimento espiritual é um processo. Ninguém começa a vida cristã e automaticamente está madura espiritualmente. Nós vamos crescer espiritualmente. Para crescer espiritualmente, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos fortalecer da mesma forma que fisicamente. O bebê, para crescer, ele precisa comer bem, ele precisa ser alimentado, ser cuidado, ele precisa ser exposto a algumas coisas e não pode outras coisas. Espiritualmente a mesma coisa. Se nós não tivermos cuidado, não alimentarmos corretamente, nós não vamos crescer. E o Senhor quer que nós cresçamos. E esse texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido. Nós já pregamos muitas vezes, vários irmãos já pregaram nesse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5. É um texto muito conhecido, mas ele faz-se importante voltarmos sempre aqui para nós vermos alguns passos que nós precisamos ter para crescer espiritualmente. Irmãos, que o desejo do seu coração possa ser crescer espiritualmente, desenvolver espiritualmente. E a Bíblia nos diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, Paulo escrevendo diz assim: regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O 19. Não apagueis o Espírito. Verso 20. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos uma lista, uma série de coisas que o Senhor espera que nós tenhamos, que nós vivamos para experimentar o crescimento espiritual. Como eu disse, práticas, coisas que nós precisamos nos alimentar, coisas que nós precisamos nos preparar, viver isso. Vida cristã é prática. Nós não crescemos espiritualmente apenas com um discurso. Nós não crescemos espiritualmente apenas falando que nós temos uma religião, apenas falando que nós queremos ou fazemos algo. Nós crescemos quando nós nos alimentamos da forma correta, quando nós fazemos o que precisamos fazer. E o texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, no verso 16, alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre. É um versículo que eu sempre acho ele muito interessante. O apóstolo Paulo, preso com toda dificuldade, com toda luta, com todo o sofrimento que ele passava, ele vai escrever essa carta e ele diz para os irmãos: estejam sempre alegres, regozijai-vos sempre. Quando Paulo fala alegrai-vos sempre, ele não está falando ignora todos os seus problemas, faz de conta que não tem problema e seja feliz. Não é isso que ele está falando. Ele não manda você fazer de conta que você não tem problemas. Ele não manda você ignorar os seus problemas, até porque os problemas são reais, até porque as dificuldades existem, os sofrimentos existem.
Mas Paulo está trazendo para nós um convite para nós estarmos na presença de Deus de uma forma tão entregue, tão confiante, sabendo que o Senhor nos sustenta nos bons e nos maus momentos, sabendo que a presença do Senhor é real na nossa vida, mesmo quando nós passamos momentos difíceis. É fazer-nos entender que nós podemos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis que nós venhamos passar. E se eu consigo ter esse nível de relacionamento com Deus, a alegria dele vai ser presente na minha vida, mesmo passando pela dificuldade. É esse nível de intimidade com Deus que Paulo tinha, ao passo de estar preso, lá como nós conhecemos aquela passagem lá em Atos, de ter sofrido, apanhado, passado por momentos de muita dor e sofrimento, e pela madrugada com seus pés presos, com as costas todas machucadas, Paulo orava e cantava. E eu pergunto, aquelas costas rasgadas de Paulo não estavam doendo? Estava doendo, claro que sim. Mas o seu nível de confiança em Deus, de entrega, era tão grande que ele conseguia louvar a Deus, estar alegre, mesmo passando pelas dificuldades, mesmo passando pelas provas. A alegria que nós precisamos ter na vida cristã, ela não depende das alterações, das circunstâncias. Não é o que acontece ao nosso redor que precisa roubar a nossa alegria. Não é o que acontece ao nosso redor que vai nos manter. Hoje eu estou bem porque eu não tive problema, amanhã eu não estou alegre porque eu tive problema. Eu estou passando por isso e não estou alegre. Estou passando por isso e hoje eu consigo ser alegre. A nossa alegria, e nós cantamos aquele canto que diz que a nossa alegria não depende das circunstâncias. Ela não pode depender do que está por fora. Ela vem de algo que está aqui dentro. É essa que é a nossa alegria, que é diferente da alegria que o mundo oferece. É essa alegria que o Senhor quer ver em nós. E o apóstolo Paulo, ele trouxe para nós um registro dizendo que essa alegria, ela é um fruto do Espírito. É algo que é o Espírito Santo que vai produzir em nós. E se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso conservar essa alegria do Senhor no meu coração, independente das circunstâncias. Eu preciso olhar e ver que o Senhor está no controle de tudo. Então aconteceu alguma coisa que me machucou, que marcou a minha vida, foi uma tristeza, uma decepção, uma enfermidade, um problema, mas eu olho pelo ângulo espiritual e eu vejo, Deus prometeu estar comigo em todos os momentos, então isso não pode roubar a minha alegria. Eu preciso desfrutar dessa alegria, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor sejam circunstâncias difíceis, sejam circunstâncias vexatórias para nós. Eu preciso saber, o Senhor prometeu estar comigo, e isso é o suficiente para que eu possa manter alegre. Nós precisamos, irmãos, buscar essa alegria. Quantos cristãos perderam a alegria na vida, e essa alegria foi algo que deixou-se contaminar pelas circunstâncias ao redor, e a pessoa perde a alegria de servir a Deus, a alegria de ser um cristão. Nós somos chamados para ser um povo alegre. Não que nós não tenhamos dificuldades, mas em todas as coisas nós somos chamados para vivermos de formas alegres. Uma alegria diferente da alegria que o mundo oferece, que é uma alegria baseada em circunstâncias. Irmãos, nós observamos isso, e Paulo começa dizendo, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. É uma ordem. Então você estar alegre não é uma opção, é uma ordem, é um mandamento. O crente, ele precisa ser alegre. Um crente que não é alegre, como eu disse há um tempo atrás, é um contra-testemunho da fé que nós cremos. Um crente que não é alegre é um crente que está indo contra a mensagem que nós anunciamos, porque não depende das circunstâncias ao nosso redor. O verso 17, Paulo ele muda o tópico, agora ele vai falar sobre orar sempre. Ore sem cessar. Orar sem cessar. Esse orar sem cessar, muitas pessoas interpretam isso equivocadamente, não é? E tem muitas pessoas que quando pensam em orar sem cessar, pensam logo naquelas repetições que nós vemos muitas pessoas aí fazendo. Eu rezei tantas vezes isso, tantas vezes aquilo, e repeti. E o próprio Senhor Jesus orientou para nós que ao orássemos, não fizéssemos, usássemos de vãs
repetições. Orar sem cessar não é você ficar repetindo a mesma coisa várias vezes. Não é você ficar repetindo aquelas palavras várias vezes e achando que isso é orar sem cessar. Quando ele diz orar sem cessar, não é algo que não precisa, não deve haver grandes intervalos. Romanos 12:12, a palavra de Deus diz assim, Romanos 12:12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Esse é o orar sem cessar, é você ser perseverante na sua oração, é você orar sempre, é você perseverar naquilo, é você não passar muito tempo sem orar, é você não desistir das suas orações. Ore sem cessar. A nossa oração precisa ser assim. Se eu olho e vejo que Deus é a fonte de todas as coisas que eu tenho, se eu sei de fato e acredito que eu sou dependente de Deus para tudo, que se nós respiramos é o Senhor quem nos dá o ar, se eu tenho que comer em casa é o Senhor quem me deu, se eu tenho a minha casa é o Senhor quem tem me dado, se eu recebo o meu salário é o Senhor quem tem me dado, se eu tenho consciência disso, que tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem do Senhor, automaticamente eu vou me motivar a orar sem cessar, a orar sempre. Isso é algo que nós precisamos cultivar o hábito de orar em todos os momentos. Irmãos, nós precisamos orar por tudo, pelas coisas grandes, mas também pelas coisas pequenas. Eu estava estudando isso aqui pensando, quantas vezes nós não temos o hábito de orar por coisas pequenas? Quando é uma coisa grande, a gente automaticamente, instintivamente, como cristão, a gente ora. A gente vai fazer um negócio grande, vai resolver uma coisa grande, a gente ora. Mas e coisas pequenas do nosso dia a dia? A gente tem orado. Nós precisamos manter, e quando Paulo fala ora sem cessar, ele está falando, mantenha um espírito de oração. Mantenha um espírito de oração em tudo que você for fazer. É você estar com a sua mente ligada no Senhor, conversando com o Senhor, em tudo que você vai realizar, em tudo que você vai viver. Esse é o orar sem cessar, é você não desligar. O Senhor nos diz lá em Lucas 18:1, ele falando uma parábola, disse Jesus sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca desistir. Orar sem cessar. Orar sem cessar. A oração, irmãos, ela tem vários fatos. Ela tem elogio, confissão, agradecimento, pedido e também uma escuta de Deus. A oração, ela tem muita coisa. Você ora elogiando, engrandecendo a Deus. Você ora falando só das grandezas de Deus. Você ora confessando os seus pecados. Você ora agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Você ora apresentando os seus pedidos ao Senhor. E algo extremamente importante na nossa vida de oração, e que a gente às vezes pratica tão pouco, é a escuta de Deus. Eu não sei se você tem o hábito na sua oração de escutar Deus. Oração é uma conversa. E uma conversa eu falo e eu também escuto, senão é um monólogo, Oração é uma conversa. A gente precisa aprender a parar para ouvir Deus. Você está orando, de repente você para e fica ali na presença de Deus, para ouvir Deus, sentir Deus. E quantas vezes Deus fala conosco? Quantas vezes Deus fala aos nossos corações? Na hora da oração você sente, você é levado, para algo. O Senhor fala aos nossos corações. Quantas vezes na oração você está se derramando diante do Senhor por um problema, por uma necessidade, e você sente o abraço do Senhor te acalentando naquela hora de angústia? O Senhor fala. E a nossa oração precisa passar por isso também. Eu preciso pedir, confessar, agradecer, mas eu preciso sentir a presença do Senhor. A nossa vida de oração, ela precisa ser uma comunicação, está ruim aqui essa parte, mas ela precisa ser uma comunicação contínua. Irmãos, quando a gente fala amém, nós não estamos encerrando nossa conversa com Deus. Você ora e você termina aquele momento com um amém, aquilo não está desligando tudo e você agora não lembra mais de Deus só quando você ligar de novo. Não, o amém não é um encerramento geral.
O amém, você está concordando com aquilo que foi dito ali, mas continue orando. Continue orando. Orai sem cessar. Não é apenas a reunião de oração, não é apenas o momento que nós passamos aqui agora, como estávamos em oração, como as irmãs fazem aqui pela manhã, ou como nós fazemos na vigília. A oração ela precisa ser algo prático na nossa casa. Lá em casa eu preciso ter o meu tempo de oração. Você precisa ter o seu tempo de oração. Quando você vai orar, isso é algo que você precisa organizar. Irmãos, a oração é um canal que nós temos acesso com Deus. Não existe horário mais fácil de orar. Eu uma vez ouvi uma heresia, a gente escuta cada coisa, né? Eu ouvi uma heresia, um irmão falando: não, mas eu oro de madrugada, porque de madrugada Deus ouve mais, porque a fila é menor. Tem misericórdia numa frase dessa, não é? Não tem um horário que Deus ouve mais ou ouve menos. Você pode orar de madrugada, porque talvez está tudo mais calmo lá na sua casa, está mais silencioso, né? Você não tem perturbação de nada. Aí é outra coisa. Mas não que Deus vai te ouvir mais de madrugada do que te ouve de meio-dia ou 3 horas da tarde. Outros dizem: não, eu vou orar no monte, porque no monte tem mais poder. O monte, ou lá na sua casa, lá no seu quarto, tem o mesmo efeito. Deus é onipresente. O Senhor Jesus, mas Jesus orava no monte. Sim, para quê? Para fugir das multidões. Onde ele estava, as multidões estavam juntos. Então ele se recolhia para um lugar mais isolado, para orar. O efeito do monte é você estar num lugar sozinho, isolado. Seu monte pode ser lá no seu quarto, no seu banheiro, onde você estiver. Nós precisamos entender que a oração é algo que precisa estar presente. Não existe um lugar específico. Eu estava ontem, foi ontem ou ontem que a gente estava vendo aquele pessoal lá, os muçulmanos. Eles têm um lugar sagrado que eles precisam orar. Eu estava assistindo uma TV árabe, né? Eu tenho essas doideiras de querer assistir esses canais que eu não entendo nada. E aí estava tendo uma peregrinação dos muçulmanos a Meca. Meca é uma cidade sagrada deles, onde está o túmulo do Maomé. E todo muçulmano tem que ir lá pelo menos uma vez na vida, se não me engano. E assim, milhares de pessoas rodeando aquele lugar lá. E eles estavam mostrando para os meninos lá em casa. Isso era algo, por quê? Porque lá é um lugar sagrado de oração para eles. Nós cristãos não temos isso. Aonde nós estivermos, nós podemos chegar na presença do Senhor em oração, porque nós servimos ao nosso Deus em espírito, e nós precisamos exercitar, orar sem cessar. Outra coisa, irmãos, que Paulo destaca no versículo 18, o que ele diz? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Extremamente desafiador. Eu confesso que eu acho esse versículo mais desafiador do que o alegrar sempre. Porque aqui Paulo fala de graças, em tudo dai graças. Deus quer que nós sejamos gratos em todas as circunstâncias. Tem coisas difíceis, você não vai agradecer por certas coisas que você passa, mas você precisa ser grato. Em tudo dai graças. Eu lembro quando minha mãe morreu, eu fiquei num dilema nesse versículo. E eu fiquei falando: Senhor, eu preciso ser grato nesse momento. Mas como? E o Senhor me trouxe o conforto e a direção no meu coração para poder ser grato a Ele naquele momento difícil que eu estava passando. Mas sabe, é em tudo dar graça. É uma atitude de gratidão a Deus por saber que Ele está no controle de todas as coisas, de tudo. Eu olhar a circunstância no panorama geral, sabendo que o Deus que eu sirvo, Ele é onipotente, Ele é onisciente, e se Ele permitiu tal circunstância, Ele sabe por que isso está acontecendo, Ele sabe a hora certa, Ele sabe de todas as coisas, Ele nunca nos abandona, Ele trabalha para o nosso bem. Então eu preciso saber o que? Em tudo eu vou dar graças, porque essa é a vontade do Senhor. Eu estava olhando Jó, quando ele estava passando por aquela situação difícil, né? Lá no versículo 21 do primeiro capítulo, Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que Jó está fazendo? Está dando graças em tudo. Mas ele está vendo: Deus deu, Deus tomou, Deus fez todas as coisas. O nome dele seja abençoado, seja glorificado em todas as coisas. É essa visão, é essa perspectiva que o Senhor espera que nós tenhamos.
É assim que nós, como cristãos, precisamos viver, sendo gratos a Deus por tudo. Atitude de gratidão. E um coração grato, um coração agradecido, ele é rápido a reagir à fidelidade de Deus em qualquer circunstância e glorificar a Deus em todos os momentos. Um coração agradecido, irmão, qualquer coisa que acontece com você, você dá graça. Um coração agradecido, ele é rápido para glorificar a Deus em tudo. Em tudo. Você acontece, bateram no seu carro. Um coração agradecido vai fazer o quê? Vai agradecer por não ter machucado. Obrigado, Senhor. Bateram no meu carro, mas nós estamos aqui saudáveis. Glória a Deus por isso. Foi grato. É essa visão, é essa perspectiva que nós precisamos ter. Eu vi hoje uma matéria com um homem que ele estava na canoa, e a canoa virou e ele machucou a perna. Isso é lá de São Tomé e Príncipe, na água. Ele machucou a perna, ele está com a ferida faz 10 anos na perna, e o homem olhou e falou assim: gente, coitado, mas que dó, o que aconteceu? Aí o homem sorrindo falou assim: isso aqui foi um acidente na canoa, mas era para ter arrancado a perna, e ficou só essa ferida aqui. Gratidão. Falei, olha o jeito que o homem vê aquela situação. É a perspectiva da situação. Por mais difícil que seja, 10 anos aquela ferida na perna, mas ele falando, graças a Deus, era para ter arrancado a minha perna, ficou só essa ferida aqui. Em tudo dá graças. Quando a gente muda a perspectiva, a gente reconhece Deus e aprende a agradecer a Ele em todas as circunstâncias. Verso 19. Verso 19 diz: não apagueis o Espírito, ou não extingueis o Espírito, não é? O Espírito Santo na vida do cristão, ele pode ser apagado ou extinto na vida de uma pessoa. Quando nós recebemos Cristo Jesus como Salvador, nós recebemos o selo do Espírito. Nós somos selados, recebemos o Espírito Santo. No momento da sua conversão, o Senhor permite que você receba o Espírito Santo, selados. Mas nós precisamos não deixar que a voz do Espírito, que a ação do Espírito seja apagada ou fique calada na nossa vida. Eu preciso cuidar disso, permanecer no Espírito, estar no Espírito, para ouvir, sentir, perceber o que Deus tem a falar no nosso coração. Efésios 4, olha comigo, está marcado aqui, né? Não abri não. Efésios 4, 27. Vamos ler lá. Efésios 4, versículo 27. Olha o que diz a palavra de Deus. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha o 30. E não entristeceis o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sejais uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós temos aqui uma lista de coisas que a gente precisa fazer e outras que nós não precisamos fazer, para que o Espírito Santo de Deus não seja extinguido, apagado na nossa vida. Irmãos, nós temos falado muito isso, e nos estudos que eu tenho gravado, aqueles que ouvem têm percebido, eu nem sei se já fui pro ar também, mas enfim, o Espírito Santo de Deus é prático na nossa vida. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo de Deus é para te fazer rodopiar dentro da igreja, ficar falando aquelas línguas estranhas, ficar fazendo isso, e dizem isso é o Espírito. O Espírito Santo de Deus na nossa vida é prático, é atitudes, é ação, é vida. É para isso que o Espírito Santo foi derramado. É para nos fazer testemunhar, mostrar que verdadeiramente nós somos cristãos, novas criaturas. Toda vez que você vê falando aqui das ações do Espírito Santo, nós vemos coisas práticas, ações,
para a nossa vida, para testemunho, para a edificação da igreja. Essa é a função, e nós não podemos extinguir o Espírito. E como que eu extingo o Espírito na minha vida? Quando eu paro de ouvir a voz do Senhor e começo a andar na carne, a ter atitudes que desagradam ao Senhor. Eu preciso estar na presença de Deus, em oração, louvando a Deus, alegre. E aí eu coloquei aqui o seguinte: quando nós estamos sendo alegres, orando, sendo gratos em todas as circunstâncias, o Espírito Santo vai agir com mais facilidade na nossa vida. A gente vai ter mais condições de testemunhar. Eu preciso agir de forma fervorosa, zelosa, obediente a Deus, vivendo de forma grata, orando. Dessa forma eu vou estar me enchendo do Espírito, e assim o Espírito vai estar vivo dentro do meu coração, fortalecido, aceso, para que eu possa testemunhar praticamente na nossa vida diária. Agora, a pessoa não ora, a pessoa não lê Bíblia, a pessoa não é alegre, a pessoa nunca agradece a Deus, a pessoa não está lembrando de nada. Como vai estar o Espírito Santo? A pessoa não sente, a pessoa não sente a direção de Deus. A pessoa não sente Deus dirigindo, Deus orientando, a palavra de Deus é anunciada, a pessoa vem para o culto, vai embora do mesmo jeito e fala: não senti nada, nem ouvi. Chega em casa, sabe nem o que você ouviu, não tem sentido. Mas é por quê? É porque o Espírito Santo está apagado, está calado. Por isso que eu preciso me encher do Espírito, eu preciso avivar esse Espírito, e isso vem através da oração. Orar, ler a Bíblia, louvar, buscar, estar na presença do Senhor, para que o Espírito Santo esteja vivo dentro de mim, para que na hora certa Ele possa me usar para a glória dEle, para que eu possa ser capaz de mostrar aquilo que está dentro de mim. E o processo do crescimento passa por isso. O processo do crescimento passa por estar avivando o Espírito Santo dentro de nós. Irmãos, nós precisamos ter ânimo, vigor, a expectativa da presença de Deus em nós, falando conosco. Estava hoje pensando num culto como esse. Sabe, nós precisamos vir para cá naquela expectativa de que Deus vai falar nos nossos corações, que nós vamos ser alimentados por Deus, que vai ser uma bênção. Mas aí você já vem pensando: mas será que está chovendo, está frio, vai dar pouca gente, não sei o quê, e começa, e você não vai, sente nada. E a culpa não está no pregador, a culpa não está no louvor, a culpa está na falta do fervor do Espírito em nós mesmos. Em nós mesmos. E é isso que Paulo avisa aqui. Verso 20, vamos lá, temos que andar. Verso 20, o que está dizendo aí? Não despreze as profecias. É algo também que nós precisamos entender. Um verdadeiro profeta é aquele que tem sido autorizado por Deus para falar as suas verdades. Não desprezar as profecias. Irmãos, existem dois tipos de profecias na Bíblia. Isso aqui também é outra coisa que gera muita confusão. É muito mal entendido nisso aqui. O que é essas profecias? Predizer é quando Deus diz e delineia o futuro de forma detalhada. Nós encontramos isso no Velho Testamento. Nós vemos as profecias, como por exemplo, nós vemos sempre aqui na ceia de Isaías 53, dizendo como iria ser a vinda do Senhor, a morte na cruz, nos detalhes, e tudo se cumpriu fielmente. Quando nós vemos o Senhor Jesus falando dos sinais do fim, e tudo vai acontecendo, a gente vinha falando no carro hoje, tudo está acontecendo hoje, a gente que lê a Bíblia já sabia que aquilo iria acontecer, profecia. Existe também o profetizar, que hoje é o que está valendo para nós como igreja hoje, que é o ensinar a palavra de Deus. Quando nós pegamos a palavra de Deus e nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus, nós estamos profetizando. Quando eu digo, se você se entregar para Cristo Jesus, você vai viver uma nova vida, você vai ser salvo, você vai ter paz na sua vida, alegria. Nós estamos trazendo uma profecia que a pessoa toma essa decisão e experimenta aquilo que foi falado.
Mas é uma profecia, não minha mais. Os profetas, no contexto bíblico, no seu fundamento, cessaram, passaram. Irmãos, hoje nós não temos mais profetas humanos que possam predizer o futuro. Isso cessou, ficou no fundamento dos apóstolos. Hoje nós não temos mais. As profecias, os profetas hoje são aqueles que estão anunciando a palavra de Deus. Não tem mais novas revelações, não precisa mais nada ser acrescentado. O que Deus quis, Ele estabeleceu a igreja, em Atos 2 diz, fundamentada sobre o ensino, a doutrina dos apóstolos. E nós precisamos estar atentos a isso. Leia comigo a 2 Pedro, vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Hoje nós precisamos viver, caminhar, a nossa profecia, a nossa palavra precisa ser em cima da Bíblia, da palavra de Deus. Se contradiz o que está na palavra de Deus, seja considerado anátema. Agora, nós precisamos nos fundar na palavra de Deus. Nós precisamos estar aqui na palavra. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro 1 e 19. Olha o que Pedro diz aqui. 2 Pedro 1 e 19. Temos assim, tanto mais confirmada, o quê? A palavra profética. Ninguém abriu a Bíblia, de certo? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos fizeram o quê? Falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Pedro está falando, olha, as profecias já foram dadas, as profecias já foram passadas, nós temos a confirmação das profecias. Homens santos falam. Ele usa o presente, ele usa a palavra no seu passado. Ele diz, homens santos falaram é o quê? Passado, já falaram, já apresentaram. Hoje nós temos a confirmação da palavra profética, que já foi lançada, que já foi deixada. Nós estamos vivendo o cumprimento das profecias. Essas palavras proféticas já foram lançadas. Nós não temos mais, então, profetas no contexto bíblico, profetas humanos hoje. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque Satanás usa os seus falsos mestres, falsos ensinadores, trazendo supostas profecias, supostas revelações, supostos ensinamentos, e muitos contradizendo com o que a palavra de Deus nos diz. O profeta de hoje, ele seria um pregador enviado por Deus, falando do Senhor. Irmãos, isso aqui precisamos entender. Quando o homem de Deus, o pregador, está aqui falando da palavra de Deus, ele está sendo a voz do Senhor, o profeta de Deus. Quando nós tratamos um assunto como esse aqui, nós estamos falando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para nós podermos falar. A gente ora, busca a direção do Senhor, e o Senhor nos traz aqui. E a gente precisa entender isso. Pessoa que ouve não deve se sentir ofendida pelo que ouviu. Não deve se sentir ofendida por aquilo que foi falado. O pregador não sobe aqui para falar para uma ou para outra. Quantas vezes eu já fui alvo, de críticas assim. A pessoa sai lá fora e diz assim, fulano pregou hoje para mim, certo, Aquilo foi tudo para fulano também, Pregou para Beltrano. Não, o pregador não sobe aqui para falar para alguém. Ele sobe aqui para falar aquilo que o Senhor coloca no seu coração, para que possa falar. Agora, se o Senhor no seu propósito falou no seu coração, amém por isso, então corrija, orienta, mas não fica com raiva do pregador. Nós somos aqui apenas mensageiros, a gente entrega a mensagem, a gente não tem culpa. E ai de mim se não pregar. Porque, irmãos, abrindo um parênteses aqui, eu já tentei fazer diferente. Eu já tentei, vezes o Senhor coloca uma mensagem no meu coração e eu falo assim, eu não vou falar isso não, isso vai dar ruim, Isso fulano vai estar lá, vai achar ruim.
E eu tentei não pregar aquilo. Sabe o que aconteceu? Deu um ABO, subi no púlpito, não saiu nada. Porque tem que você prega, não sai nada. Você não consegue desenrolar? Pois é. Então a gente fala aquilo que o Senhor coloca no coração. A profecia do Senhor. E sabe o que nós precisamos ser? A gente não vai ler, mas tem as referências aqui. Salmo 25 diz: Senhor, que eu possa aprender, que eu seja ensinável. A gente precisa estar pronto para aprender. É tão bom quando o Senhor fala conosco que a gente se corrige, não é? A gente muda o que tem que mudar, a gente se aprende a corrigir. Esse é um coração de discípulo. É um coração que está pronto para ser ensinado. Agora, quando alguém ensina e a pessoa fala: não quero isso, não aceito isso, não concordo com isso, a pessoa está sendo negligente, irresponsável. Mas a voz que o Senhor diz, nós precisamos estar prontos a deixar-nos ser ensinados. Sexto ponto, verso 21. O que diz lá? Quem está aí? Eu já saí de Tessalonicenses. Vamos lá? Tem ninguém também lá, não? Segundo Tessalonicenses, texto inicial lá. Então vamos todo mundo para lá de novo. Volta para Tessalonicenses. (21). Examinai tudo, retendo o bem. Examinai tudo e retende o bem, o que é bom. Examine tudo. Irmãos, nós temos uma orientação: examina tudo. Examina e tira o que é bom. A gente precisa examinar. Olha se tudo que nós ouvimos está de acordo com a palavra de Deus. A gente precisa. A Bíblia conta, eu não vou ler, nosso tempo não vai permitir. Em Atos 17, 11 e 12 fala dos bereanos. Paulo pregava, sabe o que eles faziam? Eles iam examinar para ver se era tudo de acordo com o que estava sendo ensinado. Eles iam olhar para ver se estava na Bíblia tudo que era ensinado. A gente precisa ter essa capacidade, essa habilidade de examinar todas as coisas. A gente não pode ir engolindo qualquer coisa. E esses dias eu falei isso. A gente precisa aprender a ler Bíblia, aprender de Bíblia, para não engolir qualquer coisa que joga na nossa boca falando em nome de Deus. Porque hoje é facinho para a pessoa ser enganada. Hoje o que mais tem, e você sabe que é verdade, o que mais tem nas redes sociais hoje são mensagens falando de Deus. É aqueles pastores, aqueles coaches bonitos, né? Falando de Deus, e aquelas mensagens emocionantes e tal, e você olha e fala: uau, que bonito, né? Falou tão bem, usou até a Bíblia, usou um versículo, e talvez não tem nada com nada. Não tem fundamento. Sabe? São versículos tirados fora de contexto, sem base bíblica, e a pessoa acha que está bonito. Leia a Bíblia, estuda a Bíblia, para você não ser enganado por esses, para você não deixar se levar por esses falsos mestres, falsos ensinadores, que hoje é o que mais se encontra na televisão, na internet, tantos lugares hoje, pregando coisas que não tem nada com nada, cada heresia que você fica abismado. Eu recebo muito, né? Graças a Deus, os irmãos sempre têm. Alguns sempre consultam, né? Paulo, isso aqui é assim, isso. E tem hora que eu vejo, cada coisa, cada heresia que não tem lógica. Mas a pessoa que não conhece a Bíblia faz o quê? Vai engolindo tudo, vai aceitando. E a cabecinha vai ficando, doidinha, porque mistura tudo. Eu preciso aprender a examinar, olhar direitinho, buscar. E quando eu não sei, eu preciso perguntar para quem realmente pode me ajudar, a me orientar, a me instruir. Eu preciso aprender a fazer isso. Os bereanos faziam isso. E o crescimento espiritual passa por isso. Porque se eu não aprender a examinar, eu vou começar a aceitar qualquer coisa, e aí eu vou me contaminar tudo. E a parte final do versículo diz: examine tudo e retende o que é bom. Retende o que é bom, tira o que é bom. Segura firme, não deixe o que é bom, justo diante de Deus. Por quê? Porque o que é bom, muitas vezes, é mais difícil de fazer. Irmãos, não é fácil. Não é fácil você viver uma vida dentro da vontade do Senhor, obedecendo a Deus. Porque para fazer assim, você vai lutar contra os seus desejos, as suas vontades. Mas eu preciso aprender a examinar e tirar o que é bom. Obedecer ao Senhor. E por último, terminando no verso 22, nós lemos: abstende-vos de toda forma do mal. Paulo diz: olha,
abstende-vos de toda forma do mal. Fica longe do mal. Fica longe daquilo que parece o mal. Corre disso. Afasta daquilo que apenas tenha aparência. Não precisa ser mal não, mas se parecer, meu filho, corre. Não brinca com o pecado, não brinca com o mal. Às vezes a pessoa brinca com o pecado e cai porque está brincando com coisas que apenas parecem o mal. Se parece o mal, não vai. Nós temos 2 motivos para isso aqui elencados essa noite. Primeiro, uma vez que você diz que é um cristão, as pessoas vão começar a observar você. Sabia que as pessoas olham a gente que é crente? Você é crente, meu filho, as pessoas vão ficar olhando o que você faz, onde você vai, como é que você está. Nós somos olhados. E então eu preciso fugir da aparência do mal, para não escandalizar muitas vezes, para não ser pedra de tropeço muitas vezes. Eu preciso fugir daquela aparência. E outra coisa, eu preciso fugir da aparência do mal também, porque tudo o que nós nos colocamos para ficar muito perto de nós, que eu começo a me relacionar demais, eu começo a pegar os seus hábitos. Irmãos, tudo que eu fico exposto demais, eu começo a imitar, eu começo a pegar aquela maneira e lidar igual. Eu preciso fugir da aparência do mal, e é isso que nós falamos. Cuidado com coisas que às vezes você fica muito perto, fala, relaciona, faz, vê. Cuidado que já já você está pegando aquilo. O que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:33? As más conversações corrompem os bons costumes. Talvez você não fala, talvez você não vai ficar falando, mas você está perto, você está ouvindo, você está vendo o tempo todo, envolvido com aquilo, já já aquilo está te contaminando. Então foge da aparência do mal, foge daquilo que só parece o mal, porque às vezes o inimigo, ele está preparando uma cilada para nos derrubar, para nos destruir, as ciladas dele. Então foge daquilo que parece mal, não brinca com o pecado. Já contei aqui, uma vez eu assistindo aquele desenho, hoje em dia não sei nem se passa mais, do Tom e Jerry, e lá tinha um cachorro bravo, um cachorro bem bravo, que ele ficava querendo pegar aquele gato, e um dia esse cachorro estava na coleira, e o gato ficava mexendo no cachorro, aproveitando o tamanho da coleira, né? Só vinha até aqui, e o que o cachorro fez? Aí o gato traçou um risco, né? O cachorro só vem até aqui, então eu posso ficar até aqui. E o que o cachorro fez? Apagou o risco, pôs o risco mais para trás aqui. E o gato veio, achando que o risco estava no lugar, né? Quando chegou, o cachorro só abraçou e pegou o gato. O diabo às vezes faz isso conosco. Você fica brincando com o risco dele. Não, até aqui eu aguento. Isso aqui não é nada para mim, não. Isso é tentação para mim. Cuidado, porque às vezes o diabo apaga o risco e coloca no lugar que você vai cair. Isso é fugir da aparência do mal. Não confie em você. Não confia nas suas vontades, nos seus instintos. Não brinca, foge. Isso é algo que nós precisamos fazer para crescermos espiritualmente também. Vamos ficar de pé para a gente terminar com a oração? O versículo 23 que nós lemos, ele termina dizendo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente termina com essas palavras, irmãos. Nós precisamos nos santificar diante do Senhor, em tudo. Santificar espírito, alma e corpo. Eu preciso ter uma vida íntegra na presença do Senhor, para quando o Senhor Jesus voltar, nos ache de pé diante dele, servindo a Ele de forma santificada, obediente, íntegro, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas.